Alô, pessoal! Sextou, hein? Olha, sexta-feira e nós começando mais um programa, o RP Agora, nosso encontro diário de segunda a sexta, no meio-dia a 1h da tarde. Nós fazemos um resumo dos fatos que aconteceram nas últimas horas, aquilo que vai acontecer com muita opinião e sem mimimi, né? A gente vai aí contar os fatos que são notícias aqui na nossa programação, né? Daqui a pouco nós vamos destacar o seguinte assunto aí, né? Durou tão pouco a história lá do João Dado, lá em Votuporanga, né? Que interpretou a lei, que a lei dele é superior à lei estadual, que é a lei federal. E agora a coisa voltou ao que era. O Tribunal de Justiça é contrário a essa história de passar na marra da fase laranja para a fase amarela. Esse é um dos destaques. Prefeita de Araújo flexibilizou regras de mini lockdown e vai a São Paulo no tete-a-tete com o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, para tentar avançar de fase aqui na cidade. Repito, o Tribunal de Justiça suspende decreto da fase amarela para a Prefeitura de Votuporanga. Campanha de vacinação contra a sarampo é prorrogada. Pouca adesão da população. Incrível, hein? Pouca adesão. Pais não levaram os filhos para a campanha é brincadeira, né? É brincadeira. Além disso, a polícia acaba com uma quadrilha que aplicava golpes de site de compras e vendas. Tem também os destaques da nossa agenda cultural, crítica de cinema, dicas para você. E nós, a partir de agora, nesse dia 28 de agosto, uma sexta-feira, inverno brasileiro, dizemos, o nosso programa, o RP Agora, já está no ar. Muito bem, adentrando nos lares aí, né, Sr. Jair, né, Sr. Matheus? Estamos aí começando o nosso programa. O nosso WhatsApp está aí, é o 1798-802-7000. Repita, 98802-7000. As pessoas podem ligar, dar dicas, falar, comentar, com fotos, fatos, pode por som, imagens, fica à vontade. Nós vamos aí colocar no ar aquilo que você tiver com desejo de comentar, aquilo que você precisar fazer. Na minha câmera aqui, o sem alma. Desse lado aqui, o sem coração. Uma equipe do outro mundo, né? Impressionante, né? O pai Xoxó hoje tá solto aí, né? Sexta-feira, né? Tem que deixar a fumaça entrar, né? Tem que deixar a fumaça entrar, é isso? Quem que tá na linha com a gente hoje aí, o Matheus? O Carlos quer fazer uma reclamação, ou melhor, ele está aí dando a opinião dele. E o que é mesmo? Sim, ele está dizendo... Ele acha por que nós temos tantas contaminações de Covid, não só aqui, mas em diversos pontos aí do Brasil. Alô, Carlos, é com você. Eu estou vendo essas reportagens todos os dias aí, já mandei isso que eu vou mandando para vocês aí, para TV local, já para jornal, para rádio, ninguém sequer comenta, eu não sei onde é que está o mistério. Tantas pessoas estudadas aí no meio e não é possível que ninguém observou o que eu tenho observado. O grande e maior responsável pelo aumento das doenças em São José do Rio Preto, em todas as cidades de porte médio para grande, é o transporte coletivo, gente. Basta observar como é que os ônibus andam. É o maior transmissor dessa doença que está tendo em Rio Preto aqui. Eu vou falar de Rio Preto porque eu moro aqui. Ok. Tem razão, né? Vamos fazer o quê? É isso mesmo. Ali você está confinado dentro de um espaço pequeno com um monte de gente. Agora, eu não sei se adianta só, Mari, entra nesse papo aqui. Tudo bem, Mari? Como é que, será que adianta só a princípio não pode ficar ninguém de pé. Todo mundo tem que ficar sentado. Aí falam que a distância que você tem que ter das pessoas nas ruas aí é 1,5 m, né? 1,5 m, passa álcool, usa máscara, reza 4 Ave Maria, 3 Pai Nosso, não sei mais o que. Não é assim que manda fazer? Aí vai para o aeroporto, tá todo mundo sentado dentro do avião lá, e diz que o avião contamina menos, que o ar dele circula de uma maneira diferente, aquela coisa toda. Então, eu não sei quem tem razão. Tem aí um médico mandando todo mundo trabalhar durante as eleições como voluntário, que está tudo garantido. Antes você falou que ninguém podia sair. Tá certo, é contraditório. Agora, também se não tiver o transporte público, como é que vai fazer? Vai andar 15 pessoas dentro dos ônibus aí? Era o ideal, né? Vai dar lucro com 15 pessoas?
As empresas estão aí para quê? Para ter lucro, não é isso, Mário? É isso mesmo, Storino. Boa tarde, Storino. Boa tarde a todos. Realmente, essa questão do transporte coletivo aqui de São José do Rio Preto é uma polêmica, não só aqui de Rio Preto, mas da capital e de outras cidades que têm uma grande circulação de pessoas e usuários também do transporte coletivo. Diante dessa situação da pandemia, aqui na cidade, a prefeitura teve aí diversas ações para impedir essa grande aglomeração, entre elas o aumento aí da frota, mas mesmo assim nós notamos ônibus abarrotados de pessoas. Isso mesmo. Agora também em São Paulo você tem os metrôs, né? Você tem lá as linhas amarela, azul, laranja, lilás, verde. Você tem lá o metrô também. Como é que você vai parar o sistema de metrô de uma cidade como a capital de São Paulo? Tem o Rio de Janeiro, o metrô começa na Zona Sul, lá perto do Leblon. Ipanema, ele começa em Ipanema, ele vai até na zona norte da cidade. Como é que você vai parar um metrô, os trens do Rio de Janeiro também que andavam desse jeito? As empresas estão querendo o quê? Lucro. São empresas capitalistas que visam o lucro. Como é que ela vai andar com o mínimo possível? Se for subsidiado totalmente pelo governo, como é o metrô de São Paulo, que tem uma parte subsidiada, até que você pode. Todo mundo sentar, não sei o quê, distanciamento, mas na maioria das vezes isso aí é praticamente impossível, mas o Carlos tem toda a razão. Sem dúvida, foi um dos maiores focos de contaminação, não só aqui, mas em qualquer parte do mundo. Ficou aquela história, né, Mari? Cada um por si, Deus por todos, né? Você tem que se cuidar, né? Você imagina você tá do lado, alguém espirra do seu lado, você cai dura para trás, né? Sim. Não tem jeito. Mas o que, Mari? Começamos com qual assunto? Vamos começar com a questão da flexibilização aí, né? O prefeito Sim. Edinho Araújo decidiu afrouxar o mini lockdown que é seguido aqui pelo município. Então, às segundas e terças-feiras, as atividades aí dos escritórios de advocacia, contabilidade e despachantes podem seguir aí de acordo com o horário de cada uma delas, mas sem o atendimento ao público. Então, teve essa boa notícia aí para o pessoal que trabalha com esse tipo de serviço. Me explica de novo aí como é que é. Deixa eu entender, porque eu sou meio burro, né? É porque são as coisas que acontecem, igual o negócio da bebida gelada aí, entendeu? Eu também agora eu quero entender. Quer dizer que se eu tenho um escritório de contabilidade, eu sou um advogado, o despachante lá que eu frequento ali, aquela coisa toda, eu posso trabalhar, portanto, segunda e terça, não é isso? Pode trabalhar segunda e terça, então são todas as atividades internas, pode... O que adianta? Mas eu já trabalho internamente. Ué, eu entro lá, fecho a minha porta, eu faço as coisas no computador, quem vai descobrir que eu tô lá? Eu pensei, não pode atender o público. Então não abre essa porcaria, pô. O pessoal já tá trabalhando, pô, internamente, meu. Você conversa. Você chega lá, abre a porta e escreve assim na porta, assim, contato por WhatsApp. Ou eu tô mentindo? Umas coisas, viu, Mário? Deixa entrar um a um, qual o problema, né? Lá no despachante, faz uma filinha. Lá tem fila para tudo. Tem na Caixa Econômica uma fila imensa lá para receber esse auxílio aí do governo. Tem fila ali para comprar elástico, cianinha e mais bordadinho. Tá ali na esquina ali, eu passei ali agora, estava lá lotado de gente lá que compra isso para sobreviver. Tem fila em supermercado, Mari. Tem uma fila imensa no supermercado aqui, se o pessoal para entrar, porque pode entrar uma quantidade de pessoas, todo mundo. Qual a diferença de fazer uma fila na porta de um despachante ou ir no advogado e todo mundo lá com... então a gente nunca vai ter a cultura de que teremos que conviver com essa desgraça desse vírus o resto da vida, se bobear, e a gente vai ter que se cuidar e manter distanciamento. Olha, agora para fazer esse tipo de coisa, é umas coisas que não entendo, não pode ter atendimento público. Isso é tudo demagogia, isso é conversa fiada, porque está todo mundo já trabalhando, Mari. Se você bater na porta daquela lá, tá todo mundo lá dentro trabalhando. Ninguém parou de trabalhar. Você acha que o cara de um despachante vai ficar esperando segunda e terça, se ele pode entrar na internet, ele despachar, pôr documento, ele pode fazer buscas, ele pode fazer um monte de coisa e vai ficar em casa, vai fazer um home office. A maioria não fez. Advogado, eu conheço a maioria, está trabalhando aí. Isso tudo é balela, sabe? Já tá me cansando. Isso é sexta-feira, graças a Deus. Como é que é o nome da Michela, o sobrenome dela? Pois não. Isso, vá. Uma outra mudança também em relação aos supermercados, em relação aos acompanhantes. É somente um por família. Então, a pessoa que tiver uma criança que precisar de ir ao supermercado, ela pode ir com a criança, porém, vai ter que preencher um termo de responsabilidade justificando o motivo do menor aí com ela dentro dos supermercados.
Sério mesmo? Sim. Tá bom. Vão aí adequando as leis, né? O bom senso vai prevalecer, né? Sabe por que fizeram isso, Vale? Porque daqui a pouco os pais vão ser acusados de abandono de capaz. Eu vi lá num supermercado grande aí um monte de criança sozinha dentro dos carros e o supermercado tendo lá que tomar conta das crianças. Você imaginou se some um moleque desse? Não era para ter levado, mas já que levou, teve que deixar dentro do carro. O moleque lá jogando joguinho, aquela coisa toda. Deve fazer isso também para os velhinhos, né? A véia com o velhinho. Eu falei isso no início. Você lembra, Mari, que eu falei isso? Lembro. Né? O velhinho com a velhinha, vão lá os dois, um aparando o outro. Eles demoram para fazer. Agora, daqui a pouco vão falar assim, não, pode atender um por vez. Sabe? Umas coisas que... Tá aí, vamos falar de coisa aí interessante aí. Tá conosco aí a Michela Bacelar, que sempre está conosco falando a respeito de vacinação. Ô, Michela, eu fico indignado com algumas coisas aí, né? Você tem que prorrogar uma campanha porque as pessoas não levaram crianças para serem imunizadas ou também não foram se imunizar ou não olharam a carteirinha e não foram lá. Poxa vida, que país é esse que a gente vive, né, ô Michele? Muito boa tarde. Boa tarde. Realmente, nos últimos anos, a adesão às campanhas de vacinação em alguns públicos tem ficado abaixo do esperado. Essa campanha ela faz parte de um planejamento do Ministério para tentar novamente a eliminação do sarampo. Verdade. Rio Preto não tinha sarampo há cerca de 20 anos, quando no ano passado a gente teve um surto com um pouco mais de 77, 78 casos. E isso aconteceu no Brasil como um todo, e o Ministério tem feito ações dirigidas para públicos específicos dentro de um sequenciamento, e agora a gente está na faixa etária de 30 a 49 anos aqui no estado de São Paulo, com uma estratégia de vacinação indiscriminada. Então, mesmo quem está com a carteirinha em dia, precisa tomar essa dose. Ela serve para aumentar a imunidade para quem já está com esses anticorpos em níveis mais baixos, cobrir falha vacinal, caso essa pessoa tenha tomado uma vacina e não tenha ficado totalmente protegido, e ajudar o Brasil aí a reduzir o número de pessoas suscetíveis e impedir a circulação do sarampo. Rio Preto não tem casos registrados, confirmados em 2020, mas muitos municípios do país e até mesmo no estado de São Paulo estão registrando casos de sarampo. Então, além do problema do Covid, a gente pode vir a ter novamente surtos de sarampo aqui na região, sobrecarregando ainda mais o serviço de saúde e trazendo mais preocupação. Agora, pessoas da minha faixa etária dos 60 anos, eu me lembro quando eu era molequinho lá, nós fomos vacinados nos grupos escolares daquela época. E a pessoa ia por bem ou por bem. Essa é a realidade, porque se não fosse, naquela época era uma época meio complicada, né? Era muito complicada. Não tem um jeito hoje das pessoas, não é que serem punidas, mas que elas sejam penalizadas se elas não fizerem esse tipo de coisa, porque isso aí, no meu ponto de vista, é como se a pessoa tivesse Covid, sabendo que tem Covid, e andando por aí, andando, tudo. Porque se a pessoa tiver o vírus aí do sarampo aí, ela vai passar para muita gente que não está imunizada. Não é a mesma situação hoje? Agora, tem punição, por exemplo, para quem está aí andando aí com Covid e sabendo e está contaminando as pessoas. E essas outras doenças que as pessoas não estão nem aí. Como é que fica a situação disso, ô Michela? Bom, para crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança, né, o ECA, ele determina que não é a vontade dos pais. A criança e o adolescente tem que estar vacinado. Quando a gente detecta atraso e não consegue convencer os pais, a orientação é de estar comunicando o conselho tutelar. No caso dos adultos, como eles não estão doentes, não estão disseminando o vírus, quer dizer, eles estão vulneráveis e podem vir a fazer isso, hoje a legislação não tem como a gente obrigar um adulto a receber a vacina. Né? Diferente daquela época que muito mais do que obrigatoriedade era consciência mesmo, né? Para mim essa doença pode ser grave, mas eu posso transmitir para uma pessoa onde ela vai ter um risco maior, como os imunodeprimidos, as crianças, mulheres grávidas, né? Então é mais uma questão de consciência. E vacinar adultos não é fácil. E nesse momento onde não tem como ficar fazendo ações extramuros, shopping, calçadão. As empresas também estão trabalhando com um número reduzido. A gente precisa, hoje, muito mais do que antes, da consciência de procurar um ponto de vacinação e colaborar, né, com os serviços de saúde para a gente ter boas coberturas e reduzir o risco desse vírus voltar a circular. Ô, Michele, só uma pergunta, uma curiosidade, Michela. Se a pessoa tiver um sarampo, o que acontece com ela? Quais são os males que o sarampo... Porque a gente fala sarampo, antigamente até brincando, né? Todo mundo pintadinho, né? Tá com sarampo, tá com catapora. Mas é uma doença grave, né? Para quem tem uma resistência mais baixa, é perigoso, né?
Sim, o sarampo, ele era considerado uma doença benigna, né? Pois é. Mas a gente sabe que o quadro clínico, né, é a febre com as manchas no corpo, que a gente dá o nome de Isso. exantema, acompanhado de quadro respiratório, coriza, tosse ou até mesmo conjuntivite. Meu Deus. E quais são as complicações do sarampo? Esse vírus, ele pode chegar ao pulmão, causando uma pneumonia viral muito grave. E para o sarampo também não existe um tratamento, é o seu corpo que vai ter que responder e impedir a replicação desse vírus. E ele também pode atingir o sistema nervoso central, causando uma encefalite, que é um quadro bastante grave. Qualquer pessoa pode vir a ter complicações, mas em crianças pequenas esse risco é muito maior, assim como em pessoas que são imunossuprimidas. A pessoa pode ligar para vocês aí para saber, olha, eu estou em dúvida, porque tem muita gente que tem dúvida, né? Porque na minha época isso era comum, sarampo. Mas depois disso, nunca mais ouvi falar de sarampo, sinceramente. Eu vacinei meus filhos porque estava na carteirinha lá, já vinha aquele monte de vacinas. Mas não era igual na minha época, que eram vacinas soltas. Era rubéola, sarampo. Na época tinha lá outros tipos de doenças que a gente tomava aqueles... Não é da sua época, né? Tomava uns revólver, né, Sr. Jair? Você lembra? Uma revolvada, né? Naquela época não tinha nada, né? Não contaminava, depois que a coisa começou a ficar brava. A pessoa pode ligar para vocês para saber, olha, eu estou nessa situação, eu estou em dúvida. Tem algum telefone de contato? Pode estar ligando na nossa ouvidoria ou também nas unidades de saúde, mas o ideal é levar a carteirinha para a gente ver, porque como você disse, a gente já teve vacina só de sarampo, a gente já teve a dupla viral, que é sarampo e rubéola, e nós temos a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. Cada pessoa às vezes anota com uma sigla diferente, então é importante fazer a análise da carteirinha. Lembrando que até 29 anos, o ideal é que a pessoa tenha 2 doses, e quem não tem deve procurar para se vacinar. A nossa cobertura de crianças, a segunda dose de bebês de 1 ano está em 88%, então é um número muito baixo. Poxa Essas vida. crianças estão em risco. E esses pais, mesmo com medo, às vezes, de sair, eu vou sair, eu posso pegar Covid, mas nós estamos vacinando em escolas, onde existe uma triagem, só tem pessoas saudáveis ali, é respeitado o distanciamento, então não é por medo de adquirir uma doença que a gente vai deixar essas crianças vulneráveis. E quem tem de 30 a 49 anos, mesmo que a sua carteirinha esteja em dia, procure um dos pontos de vacinação, isso pode ser acessado no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br/mapa vacinas, onde tem o endereço, é possível já processar e ver o local do ponto de vacinação mais próximo de onde você está trabalhando ou onde você mora. Ok, Michela, muito obrigado pela participação. Eu apenas vou acrescentar uma coisa. Quando a gente vê aí que faltam ainda 22% aí de crianças para serem vacinadas na faixa etária que você mostrou, ainda tem grupos na internet de desocupados. Isso que eu não vou falar que é ideologia não, porque eu não vou respeitar esse tipo de pensamento, esse tipo de liberdade, que são contrários à vacinação. Os caras fazem campanha para não vacinar, como estão fazendo campanha agora, se vier a vacina da Covid, para que não haja vacinação. Própria pesquisa que nós vimos agora há pouco aí, alguns dias atrás aí do próprio Ibope ou da Datafolha, dizendo que acho de 15 a 16% das pessoas, não só no Brasil, mas na Europa, dizem que não querem a vacina da Covid. Aí faz essa campanha aí e acaba atrapalhando todas as outras campanhas. Esses grupos deveriam ser retirados das redes sociais, deveriam ser punidos. O cara que não quiser tomar vacina é problema dele até um determinado ponto. Mas ele propagar isso em redes sociais, criando uma ideologia como se fosse um partido político, é um absurdo. Porque ele deve ser punido também se ele ficar doente e contaminar outras pessoas. Agora, a gente vê essas coisas acontecer, não tem um bendito juiz, um bendito Supremo Tribunal Federal, não tem ninguém que chegue e fale assim, isso aqui está proibido. Isso aqui está proibido, não pode fazer. Esses grupos têm que ser eliminados do Facebook, do Instagram, de onde for. Obrigado, Michela. Estamos sempre às ordens aqui, tá? Eu que agradeço. Boa tarde. Desculpa a expressão aqui, mas porque de vez em quando eu fico desse jeito aí. Ô Mari, você sabe que eu sou Jair, quando servimos exército, sou Jair lá na artilharia de propulsão, com aqueles astras aí em Brasília, não é brincadeira não, Mari. Você quando entra no quartel, vocês mulheres do Brasil não servem, né? Só em Israel, né? É uma seringa com agulha desse tamanho, que mostra o tamanho da agulha aqui, sem alma. E você toma umas 20... eu ia falar igual o Gerson, mas não vou falar não, né? Não é, Sr. Jair? Você lembra o tamanho da agulha, né, que dava aqui no seu Oritimbó? Eram umas 20 vacinas. Aí o cara não tem jeito de fazer campanha contra a vacina. Aí é tifo,
tétano, rubéola. Olha, uma lista desse tamanho, viu? Impressionante. Devia dar isso para todo mundo, para ficar bem, né, dona Mari? Mais alguma coisa, dona Mari? Vamos continuar no assunto da saúde. Vamos aí, lá, Luiz Estorino, com as atualizações da Covid aqui em Rio Preto na região. A região noroeste tem 54.794 casos confirmados e 1.308 óbitos. Isso são os dados da região noroeste de Rio Preto. Aumentaram ali, aumentaram ontem, me parece, 8 óbitos, né, Mário? De ontem para hoje ali, ainda estava 1.300 alguma coisa, né, ontem, né? Isso. Pelo que eu vi, né, olha, 1.308 pessoas. Aqui, vamos mais uma vez dizer que são as regiões de Araçatuba e Rio Preto aí, né? Só uma correção aí nessa arte, Estorino, não são 1.308 pessoas na UTI, são 1.308 mortes, viu? Sim. Houve 1.308 mortes ali. E 54.794 pessoas que testaram positivo para a doença. Agora, Mari, 54 mil pessoas, hein? Olha aí, hein? É muita gente, hein? Muita gente. Se você colocar os mortos ali e mais os recuperados ali, já dá para dar mais de 55 mil pessoas, mais as pessoas que são assintomáticas, é um número espantoso. Lembrando que a região de Rio Preto tem quase 2 milhões de habitantes, e a de Araçatuba tem o que lá? Cerca de 900, menos de 1 milhão lá. É muita gente, né? É muita gente. Mais o que, Mari? Aqui em São José do Rio Preto terá uma nova atualização hoje à tarde, mas atualmente são 16.328 casos positivos e 402 mortes. Hoje à tarde terá uma coletiva com as equipes da Secretaria de Saúde que vai atualizar aí os dados. Temos também os dados das cidades vizinhas aqui. Deixa ali um pouquinho ali para a gente ver ali. Só um minuto ali. Estou vendo ali, Mari. Deixa o pessoal ver ali. 16.328 casos confirmados só em São José do Rio Preto. Isso. É isso? Nós Isso temos mesmo. aí 45 mil pessoas, mais de 45 mil pessoas descartadas. Quer dizer, são pessoas que foram testadas e descartadas. Nesse universo todos, a Prefeitura de Rio Preto, ela já testou mais de 61 mil pessoas. Quer dizer, 61 mil pessoas foram testadas. E lembrando que 71 mil, quase 72 mil pessoas entraram aí com suspeitas, né, que poderiam ter a Covid e não precisaram de serem testadas, pelo visto aí. É uma diferença que sempre dá de 10 mil testes. Agora, 61 mil testados é gente pra caramba e é pouco. É muito em termos de Brasil e é pouco em termos de Rio Preto. Deveria ser 450 mil pessoas, né, Mari? Se gasta tanto dinheiro com tanta coisa, né? Eu fico, essa pergunta, viu? Eu não estou aqui culpando o prefeito de Araújo, pelo amor de Deus, né? Jamais. Eu acho que tem os seus limites aqui, né? A gente fica pensando, né? O governador João Dória, ele chega aí e fala assim, não, porque São Paulo é a locomotiva do Brasil. São Paulo é o estado mais rico. E São Paulo é mais rico mesmo. Se você pegar aqui o PIB de São Paulo, se você juntar em Minas Gerais, o Rio de Janeiro e mais uns 2 ou 3, não chega, viu, Mari? É uma coisa de 2 trilhões e lá vai burdoada, aí é coisa pesada. E não conseguiram até hoje testar a população inteira. Porque chegaram e falaram assim, não, a Coreia fez isso. Você lembra quando a Coreia fez? Testou a população inteira. Tudo bem que a Coreia tem uma população bem menor do que a do estado de São Paulo. Acho que são 15 milhões de habitantes a Coreia toda. O estado de São Paulo tem 45 milhões. Mas com tanto dinheiro que o estado de São Paulo tem, com tantas empresas, com tanta coisa... Pô, será que não deveria ter sido feita uma campanha, tipo, se cada empresa vai ter que testar seus funcionários? Esse tipo de coisa? Porque é uma contrapartida, pô. Então o restante do SUS, o governo vai bancar? Não poderia ter feito isso, Mário? Não, as empresas tiveram que ficar na dela, né? Cada uma faz do jeito que pode. Mas a gente fica pensando, né? Pô, um estado rico desse era para ter testado todo mundo, né? Tanto dinheiro se gasta aí. Às vezes você vê e fala assim, olha, tantos bilhões, tantos milhões... e não consegue fazer uma testagem para saber quem está doente, quem não está, para separar quem pode trabalhar, quem vai ficar de molho, quem está contaminado não vai contaminar. Eu fico olhando. Em termos de Brasil, eu nem vou falar nada não, porque o Brasil é tão grande, mas São Paulo é um Brasil, né, cara? É um estado grande, rico. E os governantes não conseguiram. E Rio Preto também, com tanto dinheiro que tem, com 1 bilhão e lá vai burdoada de orçamento, não consegue também fazer uma testagem maior, apesar dessa testagem aí, ela ser uma testagem boa. É grande. Mas, infelizmente, não conseguimos atingir os 465 mil habitantes. Esse é o número agora, viu, Mário? De habitantes da cidade. 465 mil habitantes. A gente lamenta, né? Mas vai fazer o quê? Sabe por que eu falo isso, Mário? Porque quando vem uma campanha de vacinação,
tipo da gripe. Todo mundo que quis foi vacinado, eu estou errado, Mari? Não. Todo mundo foi vacinado que quis. Foi por etapas, primeiro velhos, depois não sei o quê, médicos, profissionais de saúde, crianças, depois o pessoal aí da fase intermediária. Quer dizer, você consegue comprar vacina, que é muito mais caro do que esses testes aí que estão... Aí você chega na televisão e as pessoas reclamam com razão. Fala assim, eu ouvi hoje uma matéria na TV Globo, ontem eu vi uma, que o instituto não sei de onde, lá do Rio de Janeiro, conseguiu fazer um teste que custa R$2 aí, desenvolver um tipo de teste. Tem um aí que é com gargarejo, que o cara... e depois é analisado aquele líquido, não sei o quê, mas não chega. Não chega, a gente fica na mão dos de sempre. É iniciativa privada, monta esse monte de empresa, tem que pagar, e repito, R$250, R$300 por um teste. E tem empresa que exige o funcionário, né? Você tem que pagar isso aí, né? Se vira. É o fim da picada, né? Virou negócio, Mari. Virou um bom negócio. A desgraça alheia é sempre um bom negócio, você sabe disso, né? Tanto quando nasce, quanto quando se vive, quando se fica doente, quando morre também. É um ótimo negócio. Mas o que mais? Tudo pesa no bolso, né? Nós temos os dados também das cidades da região. Araçatuba, 5.213 casos positivos e 120 mortes. Votuporanga, 3.303 casos positivos e 63 mortes. Catanduva, 3.050 casos positivos e 89 mortes. Só uma alteração aqui em relação a Catanduva. Ontem nós noticiamos 90 mortes, mas a Prefeitura de Catanduva enviou um e-mail hoje de manhã com uma errata falando que essa outra morte foi confirmada e não foi Covid. Então, são 89 mortes no município de Catanduva no momento. Ô Mário, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa na tela isso aí, ô Matheus. Você viu ali como é que Catanduva agora já está pegando Votuporanga de novo ali? Olha, aproximou bastante. Ontem estava uma diferença muito grande. São casos que devem estar represados, estariam represados lá, que estavam ainda sendo analisados lá pelo Emílio Carlos, que é o hospital base lá, né, e o Padre Albino, que são os dois principais hospitais de Catanduva. E nós estamos vendo aí que a coisa agora começa a dar um equilíbrio, né? Porque eu falo, como é que pode uma cidade de 120 mil habitantes ter menos casos com a cidade de 70 mil? É esquisito, né? Mas agora está tendo um equilíbrio, e um equilíbrio triste aí, né? Inclusive na questão de mortes a diferença não é muito grande não. Depois, Mário, segunda-feira a gente gostaria de mostrar as outras cidades da região, as menores. Pelo visto, eu queria ver como é que está Tanabi, viu, Ana? Como é que está Tanabi, como é que está aí cidades que estavam com problemas sérios, como José Bonifácio, que no início da pandemia, juntamente com o Potirendaba também, ele tinha dado um aumentado, Shoa, com mortes inclusive. Nós vimos essas cidades aí, a própria cidade lá do Padre Nélio lá, que é Jaci, também estava. Pelo visto, se não está aí, é que a coisa deu uma amenizada, né? Badibacite, onde morreram pessoas também. Segunda-feira nós vamos dar aí uma geral para mostrar as outras cidades menores aí, para ver se a coisa deu uma... Aquela cidade também, Mari, Pontes de Gestal e Tabapuã também, que foram principais focos com o Guapiaçu no início da pandemia, que nós tivemos aí problemas sérios e mortes em família de várias pessoas ao mesmo tempo. Não é isso, Mário? É isso mesmo, Storino. Só finalizando ali a tabela, Olímpia tem 1.688 casos positivos e 37 mortes, Mirassol 1.014 casos positivos e 21 mortes. Vamos pegar o gancho aí também para falar sobre a cidade de Votuporanga. O Tribunal de Justiça suspendeu o decreto do município aí que contraria o Plano São Paulo. Então, o decreto criado pelo prefeito João Dado foi aí descartado pelo TJ e a cidade segue agora no laranja, Storino. Ok, Mário, teve muita gente que parabenizou o prefeito Dado por aí na internet, né? Fez festa, prefeito corajoso, machão, e não sei o que tem, que os outros são bundões, é o termo do momento, né? Se o presidente chama tudo de bundão, também posso, né? Pode falar essa palavra, né? Porque se ele fala isso, o que acontece nessa história toda aí? Ele tentou fazer uma politicagem, a realidade é essa. Uma politicagem no momento em que deveria ter conversado aqui com o prefeito de Rio Preto, com o prefeito de Fernandópolis, com o prefeito de Jales, de Santa Fé do Sul, aqui da região de Catanduva, e numa videoconferência, assim, quais medidas a gente pode tomar para passar para essa fase laranja? Eu não vejo essa conversa. Pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Eu vejo quando o Marcos Vignoli, lá que é o secretário de desenvolvimento lá de políticas do governador, ele faz com as cidades. E essas cidades que eu citei dificilmente participam. Eu vejo lá Araraquara, Rio Preto, Ribeirão, só as sedes, não é isso? O que eu vejo é isso. Mas não, ele em vez de conversar com todo mundo, o que vai fazer? Vai lá e toma uma iniciativa, por interpretação dele, e consegue fazer esse tipo de coisa. A minha lei
a lei federal me dá margem para interpretar desse jeito, tá bom. A lei estadual me dá margem para interpretar desse jeito. Olha aqui, a gente sabe que o direito é subjetivo, né? É subjetivo, né? O juiz dá uma sentença para um, dá para outro, aquela coisa toda, cada um interpreta de uma maneira. Só que existe a questão aqui do governo do estado que sobrepõe sobre os municípios. Senão o prefeito de Rio Preto já tinha dado uma banana há muito tempo. Ele não. Ele está lá agora conversando com o Rodrigo Garcia, lá politicamente, para tentar passar isso para a fase amarela, que seria hoje. Mas já deixaram claro que isso vai ser só daqui a uma semana, né, Mário? Pelo visto, né? Quer dizer que agora voltou tudo... Isso que é triste, né? Agora vai lá o dono do bar abriu, contratou, o cabeleireiro abriu, gastado dinheiro com estoque, provavelmente, infelizmente. Eu acho que isso aí é uma irresponsabilidade, Mário. Sabendo principalmente que nas instâncias superiores, na primeira instância, inclusive, ó, com todo respeito, o promotor lá de justiça da cidade de Votuporanga, ele foi muito deselegante com os prefeitos da região. Xingou todos os prefeitos, falaram um monte de coisa, foi deselegante. Foi deselegante. Mas, você sabe que quando chega no Tribunal de Justiça em São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça ou no STF, lá em Brasília, a coisa muda de figura e a lei que é de cima para baixo, né? Já que o STF mandou que é o Estado que manda no município e o município faz algumas coisas, mas dependendo do Estado, aí é outra história, né? Prevaleceu aí a lei do mais forte. Não é isso, Mário? É isso mesmo. A assessoria enviou também uma nota para a gente aqui e disse que o município prepara um recurso através de contraminuta ao agravo. Então, a prefeitura vai recorrer aí. Vai acontecer o que a APAS fez aí, né? Recorreu lá no Supremo Tribunal Federal. O presidente Dias Toffoli estava lá em Marília e mesmo depois de cair lá e machucar a testa, acabou dando parecer favorável ao prefeito e também ao Tribunal de Justiça, né? É isso aí, né? É o que vai acontecer. Agora, o prefeito Edinho Araújo, ele está em São Paulo, Mário? Ele foi conversar com o vice-governador Rodrigo Garcia, está querendo mesmo que passe para a fase amarela imediatamente? Isso mesmo, o prefeito Edinho Araújo está nesta sexta-feira conversando aí com o vice-governador Rodrigo Garcia e o pedido foi confirmado pela assessoria do prefeito, que é justamente isso, para que Rio Preto siga aí para a próxima fase, para a fase 3 do Plano São Paulo. Aí a gente vai aguardar, né? Ô Mário, está muito longo esse negócio, né? O pessoal, olha, não é fácil você ter um salão, um bar, né, um restaurante fechado, acho que desde março, né? Que a coisa, né? Março, abril, alguma coisa assim, né? É muito tempo, né, Mário? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Agora, como vai funcionar isso? Os protocolos podem ajudar. Mas também não adianta abrir os botecos aí e essa turma ficar tudo lá de fora, lá todo mundo lá bebendo, enchendo o saco, né? Aí não adianta nada. Mário, uma pessoa ligou pra gente e deu a seguinte sugestão aí. Então as pessoas são... da mesma forma que acontece em Lisboa, em Madrid, em Roma, eles pegaram áreas degradadas dessas cidades, e aqui essas áreas do centro estão praticamente degradadas. Se não fizer essa reforma aí agora, tem um monte de loja fechada ali. Então a pessoa diz o seguinte: prefeito Edinho, dá subsídios para que as pessoas possam montar bares e restaurantes e colocar suas mesas no calçadão, né? Como acontece em Lisboa, por exemplo, lá, que você fica na rua lá, tem... né, tem os cercados e deixa lá uma parte para a calçada passar, caminhão de bombeiro, né? E dando incentivo no porto lá de Barcelona, estava todo degradado e fizeram isso, deu certo. E no Rio de Janeiro mesmo, com essa bagunça toda que é o Rio, a área portuária foi toda reformada ali, tem restaurantes, uma beleza. Então essa é a sugestão do nosso telespectador, é uma boa sugestão. Ele diz que em São Paulo o prefeito Bruno Covas já está tomando essa medida. Barão de Tapetininga, 24 de maio, está dizendo, mas algumas ruas ali que tem calçadões, que estão deixando já colocar as mesas justamente para dar mais espaço e menos pessoa dentro do restaurante, dentro dos bares. Aí fica um negócio mais organizado, né, Mari? É uma boa sugestão. Dá incentivo para que o centro seja revigorado. Porque você chega à noite nesse centro, você só encontra polícia e meia dúzia aí de maconheiro, é o que você acha, infelizmente, né? E mais aqueles amigos, né, Sr. Jair? Aqueles também vão lá. Mas o que, Mari? Mais alguma coisa aí nessa lenga-lenga aí? Atualizar a taxa de ocupação. A Santa Casa está com a UTI aí 100% ocupada nesta sexta-feira, com 38 pacientes na UTI. 38 a UTI? 38. Quando fala 100%, você imagina que é 3.800, né? Não, são 38 pessoas. Né? Eu queria que não fosse nenhum. Exatamente. Mas não, quando fala 100%, nossa, 100%. 100% é um número absurdo, né? Mas
São 38 leitos. 38 leitos de pessoas só de Rio Preto. Ocupados. Ok, a enfermaria aumentou, enfermaria, 89%, tem 40 pacientes no momento aí, internados no Mari, mesmo tendo aí Casa. essas enfermarias tudo aí, o número parece que baixou. Quando a gente começou nessa história aí, no pico da coisa, quando foi abril, maio, junho, não era mais gente que tinha aí? A enfermaria, sim, tinha um número mais alto mesmo. Pois é, que bom, né? Uma boa notícia, né? Esperamos que esses 30 ou 40 que estão na UTI vão para a enfermaria, que o pessoal da enfermaria vai para casa, rapidamente. Mas o que, Mari? Hospital de base, a enfermaria Covid, 114 leitos ocupados, 62% aí da capacidade, e a UTI Covid do HB, 115 leitos ocupados, o que representa 83% da capacidade. A enfermaria do HCM, 8 leitos ocupados, 26% da capacidade, e até o momento não tem ninguém na UTI do HCM. Que maravilha, né? Isso, é boa uma notícia, boa notícia. Né? Nós vamos ver, se Deus quiser, essas UTIs serem desativadas pela Covid para atender as outras coisas, né? Que precisam aí, né? Pessoas que têm outros tipos de doença e que são sacrificadas. Estão do outro lado, né? Não mistura nunca, né? Não dá para misturar. Não. É isso aí? É isso aí. Fechou a Covid? Fechamos. Hoje a atualização, que horas que é que vem o doutor e o secretário de Saúde? 3h30. 3h30. Hoje tem live. Eu fico preocupado amanhã, quando eu assisto aí o jornal do meu amigo, como é que chama? Guadano? Como é que é o sobrenome dele lá, da TV Tem lá? Daguano? Fernando? Daguano. O menino que apresenta lá à noite, às vezes ele me dá um susto lá, que vem com os números lá, represados. Vem 500 casos, ai meu Deus do céu, eu esperava nada, né? Final de semana sempre é uma complicação, né? Sim. Parece que vem muita coisa. E quando chega a segunda, a coisa parece que dá uma aliviada, porque não tem muitos casos registrados no final de semana, vão ser registrados durante a semana. E vamos ficando nessa aí. Mas o mais importante, e quando eu vejo o Jornal Nacional à noite, Mari, quando o cara fala assim lá, 16% a menos, 20% a menos, né? Isso aí soa. Ontem eu vi o estado de São Paulo, nosso querido estado de São Paulo, no azul lá, né? Quer dizer, a coisa está descendendo, né? Está caindo, né? Vamos fazer a nossa parte, né? Sempre. Vamos fazer a nossa parte. Ô, Mário, para fechar essa parte aí, ontem tinha uma polêmica a respeito de uma festa de um hotel lá de Cedral. Vai ter a bendita festa ou não? Pelo jeito, sim, Storino. Ninguém comunica com a gente. Eu entrei em contato com a Prefeitura de Cedral para saber se eles tinham ciência disso e dizem que sim, que até o Ministério Público estava analisando a questão e que eles não enxergam nenhum problema no acontecimento dessa festa, porque vai ser separado por baias, né, que a gente fala também, ou baias? Camarotes. Isso. Então, me explica essa festa que eu vou pedir o Sr. Jair. Eu e o Sr. Jair vamos nessa festa. Jair, compra 2 convites. Nós vamos lá, vai ficar meio estranho, né, Sr. Jair? Vamos levar as companheiras, né? Eu e o senhor entrando no hotel aí, vai ficar meio esquisito. Em Cedral, eu não vou falar o nome do hotel, porque ali, inclusive, tem os motéis. É outro absurdo, né, Mari? Os motéis estão em Cedral. Os motéis estão em Cedral porque tem uma lei em Rio Preto que não pode ter motel, sabia disso? Pelo menos tinha essa lei, né? Você vê que os motéis aqui é Badibacite, Mirassol, aqui do lado aqui, Guapiaçu, né? E tem o pessoal aqui, os de Cedral. Mas aqui no Jardim Paraíso tem uns 4 ali, mas não sei se são motéis, né? Eles acham que eles consideram outra coisa ali, que não é possível. Tem essa demagogia. E esse hotel é um hotel grande, que eu não vou falar o nome, é em Cedral, e ele teria pego o quê? As sacadas dos apartamentos, vendido as diárias, com direito às sacadas, é isso? E o open bar. É essa a história, Mari? É isso mesmo. Então, segundo a informação aí, é que as pessoas vão ficar separadas e não haveria esse contágio aí da Covid, mas é uma situação que Cedral também faz parte da DRS isso. Daqui. Então, os fiscais aí, a Guarda Municipal de Rio Preto não pode entrar lá. Não pode entrar. Que é outro município. Aí, Cedral, pelo que eu sei, prefeito Janjão, não tem aí Guarda Municipal. E eu quero saber, o senhor só tem fiscal para ver isso? Outra coisa, Cedral andou pisando no tomate aí, porque fez vistas grossas algumas coisas que aconteceram. Por quê? Você sabe muito bem, Mari, que ali existem chácaras e locais de eventos imensos naquela região de Cedral ali. E muita gente estava fazendo festa. E quem estava tomando a fama no início da pandemia era Rio Preto. Rio Preto, mas o cara falou assim, eu não posso fazer nada, pô. Passou ali da Baixada ali de Engenheiro Schmidt, é outro município, pô. Você entendeu? Então, se tem alguma irregularidade, eu não vou brigar com o hotel, se o hotel está fazendo isso aí também, que está na base do desespero, né, Mário? Já está abrindo o bico, né, para fazer esse tipo de festa aí. Mas, se é legal,
que eu vou falar? Se é ilegal, tem que ser combatido. Só para finalizar, Estorino, a Ana também apurou com as equipes de vigilância aí do município e as equipes estão cientes. Então vamos acompanhar aí, né? Pois é, mas pode pular na piscina depois que todo mundo beber. Vamos fazer a fiscalização. Esse é o problema, né? Mas depois pode pular, que bebe, cara... será que todo mundo vai né? ficar aí? Ai, seu Jair, segura o seu Jair, tá pulando a sacada. Quer cair? Não pode. Você sabe como é que vai funcionar, né? Eu já sei como é que é. Quer dizer que eu alugo o quarto, ganho uma sacada, open bar. Bebe à vontade. E depois vai dormir e não pode sair do quarto. Deve ser isso, né? Tá bom, se for isso, vou fazer o quê, né? Mas de manhã tem café da manhã, todo mundo junto, é aquela história. Vamos lá, vamos tocar a vida, né, Mari? É vamos isso aí. lá. Bom, cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer, cada um é dono do seu próprio nariz. Agora, eu, pessoalmente, não tenho coragem num lugar desse não, viu, Mário? Prefiro ficar em casa. Sou grupo de risco. Vamos lá, então, previsão do tempo para hoje. 30 graus, hein? Subiu, hein, Mário? Sobe a temperatura e desce a umidade relativa do ar. Olha aqui, a coisa tá brava hoje. Diz que chega a 12% por volta das 2 horas da tarde no Mato Grosso do Sul e aqui em São Paulo. E você vê ali, Mari, que nós temos aí, olha, umidade agora 24, quer dizer, vai cair pela metade, vento 23 km por hora, o que é um perigo aí para as queimadas. Tem uma previsão de chuva de 24%, que inclusive da sexta ali tem umas nuvenzinhas que eu não estou vendo nada demais. A temperatura mínima está subindo, né? 17, 18 e assim vai até chegar aos 20 graus na próxima sexta-feira. E a máxima também, dona Mari, está subindo. O pico é 36 graus na segunda e na terça-feira e no domingo, quando então já dá clima para a senhora colocar aquele biquíni, eu colocar aquele calção e desfilarmos os biotipos nossos aí nas piscinas aqui das casas, né? É isso aí. Rio, São Paulo, Espírito Santo e mais aonde? Minas Gerais, minha terra querida. Previsão do tempo para hoje, região sudeste, clima-tempo. Áreas de instabilidade vão influenciar parte da região sudeste do país nesta sexta-feira. No litoral capixaba, a previsão é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Já no interior do Espírito Santo, áreas do extremo leste de Minas Gerais e na região de Campos dos Goitacazes, chove de forma passageira. Nas demais áreas do sudeste do país, incluindo Belo Horizonte, a capital paulista e a capital fluminense, o sol predomina e não tem previsão de chuva. Tem risco de névoa ou nevoeiro ao amanhecer na região de Campinas, Sorocaba e da capital paulista, no sul de Minas Gerais e na região da Zona da Mata Mineira. No noroeste, Triângulo Mineiro, norte e noroeste paulista, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia. Já nos demais locais do centro-oeste mineiro, do interior paulista, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30%. São esperadas rajadas de vento de até 55 km por hora no litoral fluminense. A mínima prevista em São Paulo é de 12 e a máxima é de 27 graus, mínima de 14 e máxima de 30 graus no Rio de Janeiro. Nos próximos dias, em áreas do Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, no extremo sul paulista, no litoral norte fluminense e no Espírito Santo, os volumes de chuva não devem ultrapassar os 20 milímetros acumulados. Já nas demais áreas do sudeste, tem pouca ou nenhuma chuva prevista. São Mateus, o peso venezuelano está baixo. O venezuelano, o argentino aí, 7 centavos ainda não muda, né? Que coisa, né? Que situação difícil, hein? Coitada, né? A gente vê o nosso aí, 5,45 por dólar, lá 0,7. A gente acha que o nosso já está desvalorizado ao extremo, o outro lá está vendendo banana, né? E banana está cara, né? É isso aí. Nós vamos falar sobre a região norte de Rio Preto, onde vivem mais de 170 mil pessoas. É uma verdadeira cidade, é maior que Catanduva, por exemplo, né? E maior que muitas cidades do interior, e lá a Prefeitura de Rio Preto criou uma regional da própria Prefeitura, que era um pedido há muitos e muitos anos, né?
Esse nome subprefeitura não está sendo mais usado. Então, é uma espécie de um escritório avançado do prefeito de Araújo para atender as reivindicações mais de perto da população. O João está conosco aí, que é diretor lá. E aí, João, tá tudo bem? Como é que tá aí a Zona Norte, ou Região Norte? Se falar Zona Norte, o povo xinga, né? Região Norte. Tá certo. Isso, Região Norte. Me conta aí, como é que o funcionamento deveria ser na quarta-feira aí, mas não deu tempo de voltar o atendimento ao público? Nós estamos com a previsão agora de iniciar no dia 2 mesmo, agora, de quarta-feira. Ah, é? E como é que é o atendimento que é feito aí de vocês aí? Como é que funciona esse escritório regional aí da região norte aí? Nós oferecemos serviços da Prefeitura, SEMAI, DETRAN, RG, TRE. Entendi. E todos os serviços que o Poupa Tempo oferece, nós oferecemos aqui também. Isso é bom, né? Porque o pessoal tinha que sair aí dessa parte, vir até o centro da cidade, desafoga um pouco mais aí. Na verdade, é um verdadeiro poupa-tempo que foi colocado aí na região norte. Agora, com relação à questão aí o escritório também ajuda aí a encaminhar pedidos de obras, tapa-buraco, asfaltamento, essas coisas também, faz esse papel? Ou só mesmo essa parte burocrática aí, João? Não, nós fazemos tudo via protocolo da Prefeitura. Entendi. Mário, conversa com o João aí, o João vai bater um papo com você para falar sobre a região norte aí. João, eu queria que você falasse sobre esse agendamento, né? As pessoas podem agora começar já a fazer esse agendamento para as atividades que vão iniciar na próxima semana, é isso? É isso mesmo. A gente tem um agendamento online pelo site da Prefeitura. Lá a pessoa vai poder agendar o seu serviço e já vai ter um protocolo todo certinho para ele vir aqui no dia correto. E também estamos agendando por telefone, no telefone 3202-7749. Qual o telefone? É bom lembrar que todos os serviços 3202-7749. Ok, então. João, algumas atividades ainda... E é bom lembrar que todos os serviços serão feitos só por agendamento. Certo, então não adianta ninguém ir lá de forma presencial porque não vai ser atendido. Tem que estar previamente agendado. Para ser atendido, tem que estar previamente agendado. Quais são essas atividades presenciais? Porque eu li também que algumas continuam sendo feitas aí de forma online. Essas presenciais, quais são elas? São muitas, né? Eu não tenho, na verdade, uma listagem, são muitos serviços. O que a gente está orientando é que aqueles serviços que estão já disponibilizados no portal da Prefeitura, onde o cidadão consiga fazer o serviço online, esses aí a gente pede para a população fazer pelo site, não comparecer aqui à Prefeitura Regional Norte. Ok, então. Muito obrigado, João. É um prazer falar com você. Um abraço. Valeu, João. Tá certo. Tá aí o João. Ô, Mário, você entendeu o que eu falei no início do programa? Sim, não tem nada, o João não tem nada a ver com a história. O que eu falei com você a respeito aí dos escritórios, a respeito aí dos locais aí privados, isso é público, que faz o mesmo serviço deles. Despachantes, mais o que? Outros, contabilidade. O que falaram lá? Só pode fazer trabalho interno. Aí isso. Pode fazer por agendamento presencial. Eu vou entender essas coisas, mano. Eu estou errado? Ou faz para todo mundo, ou não faz para ninguém, porra. Qual a diferença do despachante agendar? Historiano, você vem aqui às 2 da tarde. Ô fulano, você vem às 2h20. Pô, se não for, o problema é dele. Mas ali, se você chegar atrasado, você não entra. Quer dizer que para o público pode agendar, para o privado não? Tá bom, eu entendi. Tem polícia, Mari, hoje? Temos. É mesmo? É a parte que eu mais gosto. Temos notícias Só vem policiais. Vamos lá, então. Esses golpes, Luiz Historino, aplicados aí por meio de internet, de compra e venda aí, uma quadrilha foi desarticulada pelas equipes policiais aqui de São José do Rio Preto. Cerca de 20 integrantes aí foram identificados, mas 5 pessoas foram presas em Cuiabá, no Mato Grosso. Quantas pessoas você falou? 21? 20 pessoas ao todo.
É dois times de futebol praticamente, né? O time, o banco de reservas, o técnico, o massagista, o preparador físico, ainda sobra lá o roupeiro, né? É um time de bandidos, na verdade, Mari. Um time de bandidos. Você tem aí o modus operantes dessa quadrilha aí desgramada? Essa quadrilha, segundo a polícia, trata-se, né, de uma organização criminosa que comanda o tráfico em favelas no Rio de Janeiro, Luiz Estorino. Onde você estava lá, ô Selma, lá. Ela agia aí por meio das redes sociais. Você não pode falar favela, senão a turma aí do correto é comunidade, Mari. Você, por favor, retrate isso aí, porque as pessoas moram em comunidades. O cara não tem água, o cara não tem esgoto, o cara não tem... as milícias que você conhece, vai lá, coloca a internet, vende bujão de gás, cobra lá. E é comunidade, não é favela, viu? Porque senão é o corretamente, né? É o politicamente correto. Então você se retrata, por favor. O que tem na comunidade? Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em fevereiro deste ano e depois que algumas vítimas aí procuraram aí para denunciar esses casos de golpes que nós noticiamos aqui diariamente. Você lembra algum tipo de golpe? Vende alguma coisa e não entrega? De carro, isso. De carro, de imóveis, de objetos. Então... Mari, aquele pessoal que foi lá procurar carro de leilão, chegou lá, tinha uma placa que não tem leilão. Estava tudo vazio. Crimes assim. Né? O outro lá que compra uma televisão. Tem uns sites aí que são uma vergonha e levam nomes de empresas sérias aí, de empresas grandes. Eu posso falar o nome: Casas Bahia, Lojas Americanas, do Magazine Luiza. Que são empresas idôneas, né? Sim, aí pegam lá o símbolo e colocam lá, tipo assim, uma televisão 4K, que normalmente aí de tantas polegadas custa 4.500, oferece por 1.900. E tem gente que cai nessa coisa, achando que é dessas lojas. Ninguém, Mari. E ninguém chega lá e tira isso do ar. O Facebook não consegue tirar isso do ar. Você já reparou? A todo momento tem. Outro golpe que também tem, Mari, que estão puxando, chamado phishing. É isso mesmo o nome, ô Matheus? O phishing é você, em nome do Google, estão mandando para você uma pesquisa e diz assim: você foi contemplado com uma pesquisa. Aí vem um monte de gente lá: eu ganhei um tablet, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, eu ganhei R$800. Aí você confirme. Aí você confirma, eles pegam todos os seus dados e levam embora. Para fazer essa festa aí, ó. Esse tipo de coisa. Então, cuidado, né? A quadrilha está presa aqui em Rio Preto também, Mari? 5 presos, Estorino, e vão responder aí por estelionato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Pois é, foi lá no Mato Grosso, né? Tem que tomar cuidado, né? Comprar pela internet, tem que pegar esses sites que são idôneos aí, que você já conhece, né? E mesmo assim, dá uma olhada lá. Ô Mari, tudo que você faz na vida no site, a melhor coisa que tem para cometer menos erros é você ver as opiniões embaixo. Tem gente que já foi lesado e vai lá e solta o cachorro. É igual você vai no hotel. Você vai comprar uma estadia no hotel, você olha lá, ó, o hotel é sujo, o hotel é limpo, o hotel vaza água, o hotel cheira mal, tem lá. Agora, se o cara vai e entra nessa, o que quer? Porque tem uma coisa, Mário, chamada ganância. O ser humano é ganancioso e não toma cuidado, vai no impulso. Aí o cara ganhou. Falou a palavra ganhou, a pessoa fica louca e clica. Quando fala perdeu, ela sai correndo. Ninguém quer perder. Mas o que, Mari? Hoje não tem o esporte, né, Estorino? Claro. Mas a Aninha gravou a nossa agenda cultural. A Aninha fazendo o maior sucesso, Aninha, arrebentando aí mentes e corações. O que nós temos hoje, Aninha? Boa tarde, Estorino. Hoje, a partir das 18 horas, no canal Fernando Edalto no YouTube, acontecerá a live Fora da Grade, sobre a comunidade dos surdos e a linguagem de sinais. O primeiro encontro contará com o tema Como os professores de Libras estão empreendendo nessa pandemia. A live será 100% em Libras para atender a demanda do público surdo nessa quarentena. Já a partir do dia 2, no Rio Preto Shopping, acontecerá a exposição Inquietude, da artista plástica Cláudia Cabral. A exposição contará com 27 obras em tamanhos diversos e técnicas mistas, compartilhando com o público seu lado inquieto, que transita por várias formas, materiais e estilos. A exposição ficará disponível até o dia 14 de setembro. Agora o Gianluca trará pra gente dicas de séries e filmes para assistir nesse final de semana. Fala, miséria! Sextou e mais uma vez a convite do Luiz Estorino. Eu estou aqui para recomendar filmes e séries para vocês e hoje a gente vai de filmes de novo, porque eu estou adorando relembrar clássicos, relembrar filmes que eu amo, que eu já assisti, que eu recomendo, porque todos que eu falei até agora, todos eu realmente gosto e acho que vale a pena você experimentar. Terror é um gênero que muitas pessoas têm nojo, não gostam muito, mas é aquela coisa, se você não gosta, tem quem goste. E com certeza você tem um primo, um amigo, um tio
que vai gostar de algum filme de terror, aquele fã de terror, e no meu caso seria eu, porque eu sou apaixonado por filmes de terror. E hoje eu vim trazer 3 filmes de terror no estilo found footage. Pra quem não sabe, found footage é aquele tipo de filme que é gravado em primeira pessoa, né, que a câmera vai correndo, vamos dizer, acompanhando os personagens e depois as fitas são encontradas. Então vamos lembrar 3 filmes que são bons, um deles é o meu filme favorito de todos de terror e eu acho que vale a pena você acompanhar. Meu nome é Jean, eu tenho um canal que se chama Cinema Sem Censura e vamos para mais uma recomendação. O primeiro filme da nossa lista é o meu filme favorito de todos os tempos, que é Atividade Paranormal. Muita gente critica esse filme dizendo que ele não é um filme bom, que foi lançado em 2007, dizendo que ele é só mais um filme de marketing, que não é um filme que traz um certo medo. Mas eu sempre falo que eu acredito que filmes de terror, se você adquirir aquela atmosfera de assistir sozinho na sua casa, ou se você assistir realmente prestando atenção no filme, sem distrações como celular, conversar com os amigos, ou, né, o famoso convidar a pessoa para assistir Netflix, né, na sua casa e enrolar outras coisas. Se você realmente prestar atenção, acho que vale muito a pena. Atividade Paranormal foi lançada em 2007. Atividade Paranormal conta a história de Kate e Micah, que é um casal que eles moram numa casa, como todo ser humano, né, assim, tipo, que tem uma vida ali, que trabalha e, enfim, fica na casa. Até que o Micah compra uma câmera e ele quer gravar atividades paranormais na casa dele. E realmente o primeiro filme ele é mais parado, só que ele dá medo, porque é aquela coisa, todo mundo fica em casa. Então você fala, putz, e se isso acontecer comigo, o espírito baixar aqui e tal? Então dá um certo medo. A Atividade Paranormal poderia ficar horas falando aqui, né? Mas a gente tem uns minutinhos contados, vamos dizer, pra poder falar. E tiveram várias sequências, tem Atividade Paranormal 2, 3, 4, Marcados pelo Mal, que é um spin-off latino. E nós temos o final, que na minha opinião foi o pior filme, o que finalizou, que é o Dimensão Fantasma. Foi um filme que finalizou a saga e foi assim horrível, né? Eu acho que eles simplesmente estragaram. E agora, ano que vem, está para ser lançado o 7, eles vão fazer uma sequência e depois dizer que acabaram. Mas enfim, a grande coisa é que eles investem pouquíssimo dinheiro no filme, tanto que, por exemplo, o primeiro filme custou 15 mil dólares e arrecadou mundialmente 200 milhões de dólares. Então, é um sucesso. O próximo filme da nossa lista é A Bruxa de Blair, de 1999. Conta a história de um grupo de 3 jovens cineastas que desaparecem ao entrar em uma floresta de Maryland para gravar um documentário sobre uma lenda local. Anos depois, a câmera que usavam é encontrada. A Bruxa de Blair também foi um grande sucesso, porque o filme ele custou 60 mil dólares e arrecadou mais de 248 milhões de dólares no mundo. E na época em que foi lançada, eu tinha acabado de nascer, né? Mas me contaram que as pessoas passavam mal no cinema achando que aquela história era verdade, porque eles falavam que as fitas foram encontradas e tal. É o famoso baseado em fatos reais. É que hoje em dia com a internet é muito mais fácil você desmascarar uma história que é fake. Mas naquela época não tinha isso. E a própria produção criou o site com o nome dos personagens que desapareceram. E tinha gente que vomitava no cinema. Então foi também um grande sucesso. Bom, e trazendo mais para os dias atuais, há 5 anos, em 2015, foi lançado um filme chamado Amizade Desfeita, que ele traz uma premissa bem diferente de tudo que a gente já tinha visto. Esse filme custou $1 milhão para ser produzido e arrecadou 64 milhões. E conta a história de Blair, Mitch, Jazz e Adam, Carrie e Val, que estão em uma sala de bate-papo quando são surpreendidos pela chegada de um usuário conhecido apenas como Billy227. Achando que se trata somente de um problema técnico, os amigos continuam conversando até que Blair começa a receber mensagens de que alguém que se diz ser Laura Barnes, uma colega de classe que se suicidou há 1 ano. Enquanto Blair tenta descobrir a identidade de Billy, seus amigos são forçados a confrontar seus segredos mais obscuros. Esse filme, gente, ele é todo gravado da tela do computador. Ele é inteiramente gravado numa tela do computador. Você fala, mas como? É aquela coisa, agora com EAD e tudo, né? A gente tá fazendo muita videochamada na pandemia. É todo gravado da tela do computador. É um filme... Não é o melhor que eu já assisti, mas é um filme que traz uma premissa legal. Inclusive, o filme 2, que tem uma sequência desse Amizade Desfeita, vale muito mais a pena. Pra mim é muito melhor. Mas eu recomendo você assistir os 2 filmes. Bom, gente, é isso. Boa sexta-feira, bom fim de semana pra vocês. Luiz, muito obrigado pelo convite. Sigam o meu canal no YouTube. É só você digitar Cinema Sem Censura, que lá você acompanha novidades de filmes e séries. E é isso aí. Um abraço, um beijo e tchau. Tô tremendo de medo aqui, Jean. Vambora, Mari? Bora! Ótimo final de semana, viu, Mari? Pra você.
Pessoal, 23 horas, 11 da noite, reprise do nosso programa. Nos acompanhe nas redes sociais. Um ótimo final de semana. Obrigado pela audiência.